que é? Está tudo? Como é que é? Estás bem, pá? Tudo bem? Hoje, pessoal, estamos de volta aí com o Spray Report, quinto episódio do Barbecue Graffiti Files, e temos connosco o grande Tape, meu. Obrigado aí pelo convite. Obrigado, Olá, meu. my friend, meu. Sem dúvida, man, obrigado. E o Tape, para quem não conhece, para quem não sabe, vai ficar a conhecer um pouco mais. É um dos pioneiros do grafite em Portugal. Representa várias cruzes, vão ficar a saber mais. E ao longo desta conversa, com a ajuda do grande Fraude, Obrigado pelo obrigado convite também. por teres aceito estar aí connosco. Juntos, uma ligação de talvez 25 anos de grafite, e vai-nos trazer essas perguntas que faltam muitas vezes nesse lado mais pessoal. Espero que gostem e fiquem atentos aí a novidades no futuro, hein? Até já! Tem muito mal a dar no duro e esse duro fala muito mal ou bem trabalho. Tem muita gente só se safa nessas ruas, vive nessas ruas por azar. Viver nas ruas nunca foi fácil, quem sobrevive lá não é fácil. Encontra gente com orgulho, gente sem orgulho e nenhum dos lados está fácil. Tape, diz-nos então, pergunta tem que ser óbvia, não é? Qual é que foi o teu interesse? Quando é que começaste a pintar? Ano? Consegues identificar? É pá, não sei mesmo o ano ao certo. Finais dos anos, não, 80, 90, 91, por aí. Influenciado pelo pessoal lá do meu bairro, pintava já, na altura. No Miratejo. Já havia lá uns quantos. Tanto que nem saía de Miratejo tão pouco. Só a partir aí do 94, 95 é que comecei mais a ir pintar mais fora. Ok. Na altura também não havia assim os transportes que há hoje, não é? Claro. Ficavas ali perdido. Então, Não mas sei para ir buscar latas. estando ali, como estás a dizer, se calhar mais isolado, o que é que te motivou a começar a pegar numa lata e riscar paredes? Não, da realidade nem sei. Opa, o gajo via em filmes, via em revistas e achava piada e sei lá, queria deixar a minha marca. Mas mesmo assim lá no Miratejo, tipo, quando começaste nos primórdios, tipo, já eras o primeiro ou já tinhas visto assim alguém? Não, já havia lá quanto pessoal, já de 80 e tais, finais dos anos 80, já havia lá uns quantos, o Dodos, o Formiga, Ok. o BM, sei lá, o Super, o Boris, havia uns quantos lá, até o Buni, que já lá Já passava tem por lá cá. familiares, O Buni, não é? O ela Buni. passava também, trazia sempre alguns espanhóis com ele, É, o amigos. Buni, uma grande referência também no episódio do Obey, o anterior, e que há uma relação com o Miratejo. Yeah. Já acho que tenho familiares, tinha pelo menos, familiares Tinha. ali no Miratejo. Sim. Ok, e daí haver também um grande espalhar, não é? Daquele estilo que ele trouxe deste lado. Mas essas não foram as primeiras influências, ao fim e ao cabo. Não, as primeiras influências até eram de outros, pessoal que vinha de imigrantes de França, mais até. Ok. Traziam mais aquele género de throw-ups, eles nem sequer pintavam, não faziam peças, davam throw-ups e tags, nem sequer faziam peças cheias. Na altura aquilo, eles pintavam comboios inteiros só com tags. Não havia muito essa cena De fazer uma peça de uma completa. peça completa com um filinho e coisa, com amarelo por fora. Os velhos tempos. Tinha que levar o amarelo e o branco, né? Chega. Baixo à frente já tinha que levar o amarelo e o branco, que era para dar o outline, o segundo outline. Ok, e como é que eram essas missões nessa altura? Era um bocado. Era mais à vontade. Ok. Mas era tudo muito mais ainda na Mas era um parte bocado à street, descoberta.
no street era um bocado à descoberta. E nos treinos também. Pois, as missões que estamos, se calhar, aqui a Falar podem ser falar missões podem diferentes. ser uma missão. Porque acho que nessa altura, acho que uma Não, missão, era- até pintar na rua, já era considerada uma missão. Era tão primórdio que acredito que Mesmo pelo a própria menos, ele é A aquilo. polícia nem sabia o que é que era isso. Havia a polícia Pois. pá, apanhava assim o pessoal das GNRs, o pessoal do norte e isso ficavam. Nem sabiam, não é? Se calhar nem sabiam Se lidar calhar com isso. era confundido até Nem sabiam com como é que havia os o- morais, não é? de partidos intervenção, e de exatamente. intervenção. Nem sabia como é que havia de intervir, pá, olha, tirava-te a identificação. Ainda hoje em dia é assim um pouco. Identificação e. E quando começaste porque era grafite. Sim, só. Grafite. Grafite. E havia essa associação, não Desenvolver- era pegar numas latas e riscar o nome. Não. Grafite, fazer o teu nome elaborado, marcar o teu Mas estilo. já no âmbito do grafite, já no Já, contexto já. de hip hop. Pá, sempre teve a influência, claro. Portanto que as primeiras vezes que a gente até pintava era quando íamos a festas ou isso, quando vinhamos, o pessoal alguém trazia uma lata e íamos a dar tags pelo. Ok. Por aí Essas fora, aquele festas- caminho, não havia os tais transportes, tinhas que vir a pé. Aonde é que eram essas festas? Ah pá, havia mais antigas ainda, era o Visage, e depois em Lisboa, nos Beatos e Ok. afins. Depois mais tarde já houve festas que se encontrava pessoal de Lisboa, o pessoal de Lisboa e isso. Mas essas festas não eram festas de É grafite. hip-hop. Festas de hip-hop yeah. e no E início breakdance. o break que acabou por ser, acabou não, foi a vertente. Quase, Dentro das quatro. quase todos esses breakers antigos passaram no B-Boy, Ok, não é? do esfrega no chão. Yeah. Yeah. E tu também? Eu não. Não. Não tenho de jeito nenhum. Nem para falar, quanto mais. Ok. O gajo preparou a entrevista, portanto também não há como não recorrer às cábulas. E a verdade é essa, não é? O Miratejo é a base do hip hop em Sim, Portugal, sim. não é? Há lá muitos que nem nunca ouviste falar, que já cantavam lá também. Há uns vídeos antigos. Desiste agora o isto hip hop, fixa essa expressão, é o ritmo, atitude apoiados na razão. Também a poesia faz parte da composição e tudo isto forma todo pois então. Just because I'm black, some people kick my back. Just because my race, some people kiss my back. Still, but I'm gonna best myself. I'm gonna get up from a motherfucking jail. Asociación de amigos de rodillas que tienen el placer de invitar a usted. Fiesta anual que será un bacanal. Orgía de huesos que crujen. Con clases de arribada en el hospital fatal. Vamos a acabar muy mal. Golpeo de rodillas con mis morros. Es la hora de fumar unos porros. I jump up and up from level to level. I just blood I'm a cartini in Jamaica. Guardarei saying that I think that I'm like a come on, this guy's Sim, mas eu acho que também lá havia muito cultura de hip hop, mais da parte musical, que acho que influenciou também o aparecimento de muito grafite ali. Mas a minha, Aqui tu falaste de algumas pessoas, pronto, que Sim. infelizmente também tive a oportunidade de pintar com eles, que hoje já não fazem o grafite e se calhar foram pioneiros. como o Super e No Super principal foram pioneiros e influenciaram-me a mim também. Uhum. E pronto, e neste momento já estão desligados do. Já nem têm Já não têm qualquer nenhuma ligação relação, com o ligação grafite, ou não pintam. já não pintam, Sim. mas é engraçado saber isto, porque acho que Claro. o Miratejo teve sempre assim um grande core no hip hop nacional. É porque também vinham com aquelas tais influências, né? Pessoal imigrante Que falaste não há pouco. que não se safavam cá em Portugal e iam trabalhar para fora, ou os pais iam para fora e eles depois quando vinham cá traziam essas influências, né? Ok. Aqui que influências é que tinhas? Tinhas uma revista que era a Source e tinha aquela página do meio que a gente ia às Amoreiras rasgar, roubar, que a revista era cara. Roubavas aquela folha, dizias ao outro, olha quanto é que é aquilo, lá no balcão. Lá o gajo do balcão distraía. E olha, já vamos baitar isto tudo. Para logo virar as letras ao contrário e tentar fazer ali Uma Ok. alteração. umas alterações e não sei o quê. Então, Até- e Depois mais tarde um gajo pronto, começou a desenvolver o próprio style, não é? então, Ok. e em relação a Cruz, quando é que começou a sentir, sempre foste CIA? Por acaso uma pergunta que eu já devia ter feito há 25 anos atrás, se tiveste uma crew anterior a CIA. Pá, antes, pá,
escrevíamos várias cruas, MSB, sei lá, até escrevíamos FBI também, ou mal. Ok. E por isso é que surgiu o Chia. Era um bocado assim, tipo assim. E CIA quer dizer? Hã? E CIA quer dizer? Opa, quer dizer, houve uma altura que brincávamos com isso, dizíamos que era cérebros inteligentemente ativos. Pronto, estávamos sempre muito ativos a pensar o que é que íamos. E isto com que idade? Com que idade é que. Sei lá, 20, 19. Ok, pois, é a mesma idade de uma pessoa estar ativa, não é? É. Com força. Mas continuas ativo, não é? Os CIA foram mais ou menos nessa altura, mas já pintávamos antes. Ok. Já tínhamos aquelas cruzes. Não, às vezes escrevíamos decidíamos umas insígnias de uma cruz só para pintar naquele dia. Para pintar. Né? Mas Tipo, os pilantras do grafite, sei lá. É bem engraçado saber isso porque acho que é bem genuíno no início do movimento, estás a ver? Ainda ninguém tem diretivas ou direções do que é. E não tem a ver com algo de espera aí que já queimei, entre aspas, este nome, então vou mudar. Não, era a vossa cena. Naquele dia eram os pilantras. Era genuíno e ingênuo ao mesmo tempo, acho eu. Era bons velhos tempos, deve ter sido. Treino, estilo rima todos os dias. Coragem só se ganha com coragem. Manos roubam, manos vendem, manos. Preto rima com premeditado. Rima tá fácil, coragem tá mano a manos. Manos querem ferro e gaita, não confundes. Se confundes, vai dar cana e cana. Presidiários convivem no pátio. Na street tem quem não sai do bairro. Tua mente criativa dá-te liberdade. Se não for asa sem maturidade. Fiquei não mata, só conta mentira. Cano tem bala, então cuzão atira. Tua liberdade só começa a ronda, minha termina. Dou-te mira, põe a tira. Não é brincadeira, cala a boca, tira. Desengrava primeiro e depois atira. Não esquece do dedo que faz atira. Não treme na hora, que dás vergonha. Claro. Tu falaste que tinham essa ingenuidade de irem à rua e se calhar decidirem o que é que iam pintar hoje. Quando é que começaste a pensar que, pá não, vou seguir o meu nome, o tape, como a minha identidade, como a minha linguagem de comunicação? Ou pronto, seja o que for. Eu tive um tag, o meu primeiro tag de todos mesmo era Dios. Dios, com Z no fim. D-I-O-Z? Yeah. Ok. E depois tinha sido apanhado e acho que a polícia também era muito local, não é? E sabiam. Ali era janeiro. Sabiam logo que eu estou assinado. Então eu, na minha ingenuidade, tipo que eles não iam descobrir, não é? Então inverti as letras, então era Zoid. Que era, ainda por cima, era uma cena de um tipo Lego, que eram uns monstros que se montavam e depois davas à corda e aquilo andava, tipo tipo Transformers, estás a ver? Ok. Era os Zoids. Então fiquei para as coisas. Depois passado um tempo, como a minha cabeça estava sempre a funcionar. Já a pensar no grafite como grafite? Na minha criatividade, então comecei a imaginar, pá, tenho que mudar tag e não sei o quê. Hoje, portanto, já com o conceito de tag, tentas procurar o não tag. Só porque... De criares a identidade, não é? Identidade porque antigamente criavas um tag só porque gostavas das letras, ou porque as letras que saíam bem. E nem fui muito por aí, fui mais pela cena do significado do tag, não é? Tipo, então agarrei a cena do tape, na altura era cassetes, não é? Porquê? Porque um gajo que gravava, não é? O dia a dia, podias passar para trás do passado, quis criar um conceito de minha cabeça. Ok. Se fosse um bocadinho mais tarde eras o CD-ROM. Uma cena que tivesse mais sentido, não é? Isto é, não sei só... Por acaso, foi a partir daí que comecei a dar mais as cenas do tape. Tape ou cassete, do tape, e é isso, a cassete. Cassete também é muito interessante. Quando isto foi eu começo a ver cassete e eu, o que é isto? E sem fazer a associação com tape. O que é isto, meu? E depois cassetes a voarem, meu. A cena era que, como o tag que quis arranjar um throw-up, estás a ver? Sempre a fazer uma coisa mais rápida. Então, nada melhor que uma cassete mesmo, não é? Fica mesmo igual. Sem dúvida. É mais e criaste depois ali uma linguagem toda à volta da cassete. Depois comecei a criar uma linguagem nas letras também. Aquela simetria, às vezes as letras até nem batem muito certo, mas tento fazer uma simetria em que pareça
as rodas da cassete, não é? E tenho aquela simetria. Exato, tem a ligação. Sim, a tua linguagem tem sempre as duas bolas, ou a tentativa de ser duas bolas que são representadas com uma cassete. Duas bolas ou um ovo e uma bola. Depende da precisão do dia. Exato. Há dias menos precisos que fosse. E sentes essa diferença, por exemplo, desse início com os materiais, com os caps que existiam? Claro, não é? Não tem nada a ver, então eu estava a pintar com água com cor. Pluricolor e coisa. Primeira lata, não é? Depois é que um gajo ia ali para o fragir lá ou aqui. Mas eu acho que essa escola, não é, de começares com algo que não tem tanta capacidade, quando depois as coisas evoluem e tens caps com vários níveis, tens alta pressão, baixa pressão, quando pegas numa lata é quase pinta sozinha, não é? É mais ou menos. A cena, eu acho que a dificuldade maior era inventares uma cena e ainda por cima teres materiais precários. Para Mas eu conseguires acho que antigamente as latas eram mais lentas, vamos ser sinceros. E para o bombing tínhamos que usar, porque na altura nós tínhamos só 3 caps, pronto. Eu já sou um bocado mais tarde, mas apanhei 3 caps, que era o skinny, o soft e o fat. Então a minha grande dificuldade, também acho que é também a dificuldade dele, quando nós íamos fazer já os bombing, já tentávamos ter um estilo mais rápido, tentar ser simplificado de uma maneira, ou seja, eu trabalhava, e acho que ele também, trabalhávamos o estilo adaptado à lentidão das letras, das caps, dos caps, que era para a gente conseguir fazer cenas. E hoje em dia acho que deves concordar com isso. Pergunto que hoje em dia o que é que achas da evolução dessas latas ou desses caps, que agora há latas para todo tipo de trabalhos, caps para todo tipo de velocidades. Mas hoje é assim, eu não sei, mesmo nos anos 80, 70, no início do grafite, na realidade nem vejo muita diferença. Aliás, até há pessoal que tenta imitar esses tempos, né? Põe caps mesmo maus para ficar com esse aspecto. Né? Identificas-te com esse estilo? Não. Eu percebo o conceito, mas... Eu também percebo. Okay. E como o pessoal também que faz toy style e isso, eu percebo. Deixa-me só voltar atrás na questão do tape cassete, né? E as cassetes que se viam, e eu recordo-me de uma altura em que ao lado da cassete havia um foguetão, não é? Algumas dessas missões que eram feitas não fazias sozinho. Não, eu cheguei a fazer umas quantas com o Rocker. Eu por acaso não sei, mas acho que ele ainda anda por aí. Pintar, acho que não pinta, fazia uns stickers agora. Agora, acho que nem 15 anos atrás. Agora há 15 anos já. E eu, na minha visão, a gente juntava-se com o pessoal da Almada, tipo o Darko, o Troll, o Caraquinha. Mas eles eram letras e depois de repente começavas a ver... Era um pessoal bastante ativo, bem bom. A cena de cartoon associado, carrinhas mesmo, eles pintavam muitas carrinhas, era já... Assim, era o pessoal que estava bastante ativo aí. Ok. Sim, na altura que tu fazias isso, foi quando eu visualmente comecei a conhecer eles, e aqui em Almada havia muito bombing. Eu acho que aqui na Margem Sul havia muito mais bombing, pelo menos era muito mais... chamava muito mais a atenção do que em Lisboa. Quando eu ia a Lisboa já tentava se calhar ir ver o Hall of Fame. Okay. E aqui eu acho que havia muito mais a cultura do bombing, mais cru, dos silvers, dos autocarros, das caminhonetes. Não há aqui muita gente que seja assim, tipo aquele icon do Hall of Fame. Só conheci de estilo bandidagem. Cresces na rua, mata vítimas de uma abordagem. Só fora igual à vida africana com a europeia. Ela morre por azar, aqui preto nasce culpado. Se fora comparar, isso é passado, agora cobro. Podem roubar mérito
isto é nosso, Deus sabe é verdade. Eu tive para virar até o sol que veio um milagre. Jurei amor ao laranjeiro, perdi virgindade. Deixou dizer tudo, calar a dada de bondade. Aqui tem puta, vagabundo, ladrão, gente honesta. Corrupto fica na porta que nem com cão entra. Tem traficantes, tem viciados, quem só vê narcótico. PJ te investiga na tua cara, nada anónimo. Agora, pronto, Mesmo aqui, que não havia muito aquilo Da margem sul, não é? E fazendo um bocadinho só, essa. assim, do Era o meu tempo, Coleman, fazia as Sim, cenas sim, sim, aerógrafo, não é? Sim. Que fez um mural em Algés, aquela cena debaixo d'água e não sei o quê, que toda. Fiquei parvo, era. Yeah. Mas lá está, sim, com aquilo outras na altura. técnicas, depois percebi como é que as Sim, fazem mas aquela ele bolinha. era mais lá da parte do Barreiro. Ok. Mas, Mas era deste lado, falando Era na mais cena do deste Hall lado, of é. Fame, é o Mas único. pronto, eu estou a falar aqui mais, que era mais do Barreiro, porquê? Porque aqui no Miratejo, em Almada, era um transporte público pela Estrada Nacional, havia uma estrada. Yeah. Ok. Não havia cá muitas linhas de autocarro. E Barreiro. até E Coina. o Barreiro era quase uma hora de autocarro. Ok. Ir para o Barreiro era mais fácil ir para Lisboa. Sim. Pronto. Por isso é que eu estou a dizer que na altura as distâncias culturais, mesmo que seja a margem sul do Barreiro, era muito longe. Era mais perto de Lisboa do que de Barreiro. Ok. Portanto, e aqui havia uma Onde é? veia. Ainda temos que ir dar uma volta do cara. E aqui há uma grande veia na margem sul, que é a Estrada Nacional 10. Isso é que era o core do bombing parecia aqui, o pessoal A que vinha, Nacional. a Nacional o 10. pessoal que vinha, nessa altura nem havia sequer, O metro, nem havia ofertagos, não havia então nada era disso. a Nacional. Não é? A Nacional é que toda a gente queria daqui, Queria bombar. Por isso é que havia muito Fazia para a mim. ligação quem ia para o sul. E meios de também, transporte. não é? E daqui- Exatamente, eram os autocarros. íamos para Lisboa de Cacilheiro, então pá, era apanhar tudo o autocarro e era sempre a mesma estrada. E depois era sempre que todos à procura daquele spot. Porque toda a gente pintava era naquela linha, porque não fazia sentido irmos pintar para outro sítio, porque ninguém passava por lá, não é? Ok. Então esta linha era muito bombada e a mim foi o que me influenciou, conheci esta malta, não é? E foi o que me fez também, mas era esta linha, por isso é que eu estou a falar que as distâncias aqui na margem sul eram completamente diferentes em Lisboa, Certo. que era muito uma veia central, estás a ver? Pois era mais, em Lisboa é mais disperso. Havia pessoal que bombava, já nas linhas, e não sei, mas nós, como não tínhamos linha de comboio, as linhas de comboio eram no Barreiro. Pois. Exato. Então só tínhamos a Nacional. Nacional, Então na Nacional tinha que estar tudo marcado. E depois também pintávamos autocarro, não é? Era o que havia. Coisa que E no centro, e Almada e. Claro, não, mas Também, também. Também. eu no meu caso era mais nacional porque sou do Seixal Uhum. e vinha sempre para Almada para os copos e pronto, o meu objetivo era pintar, eu vinha de autocarro, queria pintar onde o autocarro passava. E vocês, como é que se E conheceram? trabalhava, e quando ia trabalhar, não é? Queria ver as minhas eu não peças. se lembra de tempo. Não, mas eu quero ouvir a Mas versão. tu estás a falar, mas eu não me lembro como é que eu conheci ele. Não? Eu lembro perfeitamente. Oh. Ah, é? Olha, foi na Funcheira, man. Dentro da automotora para irmos para o Sudoeste, meu. Em 98. Estávamos todos, estava eu com o Clear. O Clear só dizia assim, olha, aquele é o tape. Ele é mais feio que eu, né? Sim. Eu assim, bem envergonhado, pá, com os meus 18 aninhos. E meu, não vou lá falar. Depois já o Clear falou, pá, nunca mais me esqueci, já. E foi assim o primeiro contacto, mas não foi... dessa minha. Mas agora E lembras? agora estou a ter imagens mentais. Exatamente, foi ali E isso bem foi o engraçado. início, e é engraçado também falares no Depois eu Clear, acho que- porque está relacionado também convosco, não é? E depois Claro, eu claro. mandei-lhe um pager, uma mensagem de pager, Sim, senhora! Um bip, mandei-lhe um bip. O Clear era mais, o gajo era mais, falava mais na altura, era menos extrovertido. Pá, e Ainda eu- é, ele é o... E eu na altura era muito mais acanhado. Como é que é? Spray Report, daqui é o Clear. Mandar um grande abraço para vocês, pelo bom trabalho que têm feito. Pá, 5 estrelas. Acerca do tape, pá, muitas histórias, como todos temos aquelas histórias de cru, muitas delas nem queremos partilhar. Houve um dia que fomos à antiga sede do metro pedir um mapa emprestado. E pronto, eles emprestaram, tivemos de correr, mas eles emprestaram a mesma. E andávamos à procura que ele tinha os projetos de obra
do metro de Santa Apolónia, etc. E então andávamos lá, a vasculhar caminho. Entretanto entramos num túnel, eu e o Tape, e pronto, andámos uns bons metros lá em baixo, e fomos dar eu não sei o que era aquilo, mas era um túnel completamente inundado, e a gente, pronto, tínhamos de arranjar maneira de sair dali, e conseguimos, já era de manhã. Então nós saímos numa escada, onde desembocava aquilo, e saímos dentro da marinha, da antiga marinha ali do Caixo de Dré, de manhã, quando estava toda a gente a entrar na marinha novamente, não é? Para começar o dia de trabalho. A gente sai dali do túnel, aquela rede enorme, e a gente a saltar aquela porcaria, corremos que nem os animais, e pronto. É aquelas histórias que a gente não esquece, a gente não pinta, mas também, olha, não pintámos nada, mas fica para a história. Um abraço. Estás a ver? E tu tinha muita vergonha aí de movimentar no meio do grafite. E foram vocês que começaram a CIA? Isso é uma pergunta aqui para ele. Mas pá, Não, mas o bolo grande. Sim. Os CIA já existiam, que ele falou com o Super e companhias grandes. Havia já o MOR, até o WESP, o WESP. Mas tinha também a Rasca. O Plástico, o Plástico, era o Choque, também grande bomber aqui da Marinha Sul. Chegou a ser uma crew com 30 e tal pessoas. Não fazia. Depois era pessoal que tinha três crews que estavam ou uma crew morrendo e depois pessoal que se calhar pintava um pouco, mas chegaram a pintar. O NASA e tudo, havia muita gente. Não, depois aparecemos mais tarde, eu e o Clear, pintávamos muito juntos, que o Clear era lá do Seixal, e eu e ele continuamos a ser unha e carne, e mais de 30 anos, então a gente pintava muito juntos, e como morávamos do Seixal, Palmada passa-se pelo Miratejo, pela Nacional 10, então havia sempre, nós já pintávamos e tentávamos atingir aqueles spots, se calhar mesmo para chamar a atenção aqui dos big boys, não é? Exato, dos kings à altura. Dos kings, eles como os kings, eu tinha vergonha de falar com ele, não é? O grafite na altura, ainda hoje em dia, muito pessoal que eu conheço pinta para os outros writers verem. Sim, foi esse o objetivo. Os writers apreciarem, não é? Porque um leigo olha para aquilo e se fosse uma criança ali, um retrato de uma criança a chorar, se calhar chamava-lhe a atenção. Agora, se for um letrinho qualquer, e lhe aquele gajo, pô, que anda style, olha lá. Mas por acaso não tenho recordação quando é que entrei mesmo em CIA. Mas acho que foi uma cena, acho que foi bem natural. Tem sido uma noite boa, era qualquer. Mais uma. Mas CIA terá sido das primeiras crews ou antes de CIA? E há pouco eu acho que referiste isso, mas não. Não havia os PVS. Havia os 2S, já foi um bocadinho mais à frente. Era os PVS. O leg começou a surgir. Já depois. Leg foi depois, não é? Sim. Mas antes. Até havia gajos dos FIA, já aqui deste lado. Já havia assim umas coisas. Depois havia os MDKs, havia HF. HF também é e os MDK também são muito antigos. Foi logo aquela geração logo a seguir à nossa, não foi quase ao mesmo tempo. Surgiu muito. Não foi ao mesmo tempo, mas foi praticamente, tipo 2 anos, uma coisa assim a seguir. Nessa altura surgiram muita gente a pintar. Na altura de 97, 98, 99 surgiu muita gente. Hoje em dia. Todos dizem que começam em 1900 e coisa. O AS depois também, mais. Sim. O AS, mas trazia malta também mais de baixo ainda, não é? Sim, o AS tinha gajos de 1003, tinha gajos daqui, tinha pessoal de Setúbal e não sei o quê, não era? Depois também começou a surgir malta em Setúbal. Também. Isso foi tudo assim, acho que foi tudo assim muito. Se calhar em Setúbal já tinha aparecido, a gente não sabia. Como aquilo que eu estava a dizer, a origem do grafite. A origem do grafite e um gajo sabe lá. Eu quando comecei a pintar já tinha visto gajos a pintar. Eles já falavam de outros gajos que já tinham visto pintar. Eu já tinha ouvido falar de um gajo na Guarda, outros no Porto, outros no Algarve. Olha, tipo o Bambi, já esse foi o Bambi pintar mais antes que eu, na boa. O Bambi
Sim, com o Omar. claro. Para quem Nosso segundo, já o entrevistaste? nosso segundo Sei lá, entrevistado. ou mesmo o pessoal de Lisboa, né? O pessoal de Lisboa toda a gente sabe, os PRMs e isso, Ok. e outros clubes, Era até uma outras pergunta. clubes, FIAs. Sendo deste lado, e lá está a comunicação e os DBS. acessos não eram tão fáceis, quem é que foram O Bumbo, as acho que foi- primeiras referências para ti do outro lado? De Lisboa? Sim, de Lisboa ou se calhar não vamos nos restringir a Lisboa, porque lá está, Portugal não é só margem sul, não margem sei. Eu por acaso nunca. norte, Não sei. mas Diretamente, acho que nunca fui influenciado. Diretamente. mas A que não ser na a maneira- influência. A não ser na maneira de agir. E de, Ok, então se não digo influência, eles digo pintaram não sei o quê. E eu Quem é que te gostava de chamou a pintar atenção, aquilo não é? ou pintar mais aquilo. Claro, sei lá, FKTRs, que com certeza, que eram os mais ativos, que a gente na altura até andávamos sim, cenas de treinos e isso. Se calhar eram os que estavam ok. mais ativos. Eu já vou mais para os FIAs, o GBS, os Ok. E,3D. Já é um e há, bocadinho mais à há uma frente, mas pergunta. KPSF. Minha bandidagem fricciona, fornica funciona. Salazarista, faço campanha sem água e pão. Mas não sou black skin, sigo radical racista. Isto é gozar com quem trabalha, Ricardo Araújo. Minha profissão traduz, faço rap com capuz. Meu rap é problema, na pele frugulho compus. Minha vida não reduz, rotina feroz. Malandro é malandro, bezerra da Silva sábia. Não me cutuca, sai da nuca, meu rap sinuca. Eu fiz do rap game, salão de jogo, nosso bunker. O bar é nosso, tudo nosso, mundo é nosso, linda. Celebra, beba, a noite é nossa, esquece o resto. Só voltar aqui a uma questão, gostava só de tentar perceber, e não é, fala-se muito daquela questão ali do Hall of Fame de Carcavelos e aquele mítico spot onde começou. Como é que, sendo tu deste lado, vias isso à distância? E já falaste, não é, nos PRM, mas especificamente tipo algum writer que tenha destacado. E como é que vês essa evolução do grafite em Lisboa com aquilo que já acontecia também aqui deste lado? Tal como bem pessoal, eu adoro as cenas do Zé Rui, mas o Exas foi aquele gajo que apareceu e girava bué, o gajo dava aqueles bips dele, aqueles bonecos dele, throw up, depois dava-lhe só a sombra assim, de lado. Degradezinho. Tem uma técnica Ei, engraçada. aquele era muito à frente para nós aqui, e era o gajo que girava, o gajo ia lá, foi lá ao Mirateiro do outro dia de manhã, chegávamos lá, ei, o Tolho ele esteve aqui. Até cruz de pau, meu. Ele andava assim, tipo, Esse aí era um gajo muito andava bem. Tinha uma banda desse pessoal. Ok. Ainda não foi entrevistado, mas está na calha. Está na calha. Ganda malha, ganda malha. Exas. Aguarda por nós, né? Ganda traço, que aquelas latas de cocó tinham um traço mesmo Incrível. de 100 anos à frente, não é sério, não. Pô, mesmo. Ok. E agora, continuando, não é? Vamos passar um bocadinho mais a uma fase, se calhar, hardcore, de missões e de atacar sítios e artes. Alguma missão que destaques e como é que no início era ir pintar um comboio, ir mandar uma missão? Pintar como era ir à descoberta. Sabias que aquilo era a estação terminal e que havia ali artes, Campolides e afins, não é? Íamos à descoberta, não havia assim muita. Também nunca fomos. Mais tarde, depois chegámos a fazer missões com outro pessoal que já estava habituado a certas missões, né? Tipo, dar-nos uma missão, não é? Ou a gente também tinha aquele respeito, sabíamos que aqueles gajos costumam só pintar entre campos, tipo os 3D. Quando ia, falava com eles, não porque não soubesse qual é que era a missão, mas Havia esse respeito. havia esse respeito. Mas uma coisa engraçada sobre estas missões que eu estava a falar, aqui a intervir, era que era muito difícil para nós irmos a esses spots sem conhecimento nenhum. Temos que ver que na altura não havia internet, não havia nada, não é? Claro. Portanto, Sim. nós andávamos quilómetros e quilómetros a pé para descobrir
sem ninguém nos dizer onde é que a gente podia atingir os spots. E acho que a luta que nós tivemos, a energia que a gente teve, eu, ele, como o Clear juntos, sem pintar, foi uma força muito grande para fazer essa distância, meu, porque passar a ponte, ir a pé, de madrugada, só andar à procura onde se pinta um metro, onde se pinta um comboio. Dormir acho que era diferente, eu não posso falar. Dormir debaixo das pontes dos metros. Não ias ao Google Earth, não havia nada. GPS, para nós pé. era uma aventura desgraçada. Para mim era, e acho que para aqui para o Tape também era. Era fim de semanas inteiras a dormir na rua e só... Abrir alçapões até de esgotos, abríamos para ver. É aqui que entra-se para o mestre. Fica para mais tarde para dormir. Abrir alçapões, acho que há aí uma história engraçada com isso, não é? Epá, até beijamos as chaves. Eu na altura tive, por acaso, foi uma coisa engraçada que no grafite. Eu tive a oportunidade de conhecer o Zé Rui, ainda ele trabalhava nos Jardins Lodge. Eu trabalhei nos Jardins Lodge. Dar aqui um props ao Soec, que era o cadeirinhas que andava por aqui. Que o gajo andava sempre aí de um lado para o outro, já era muita grafiteira e andava sempre de cadeira de rodas. Ele era daqueles que aparecia e ia à margem norte ver um novo Hall of Fame de Carcavelos, ele ia lá, Soec, rest in peace. Pá, e ele uma vez aparece lá nos Jardins Lodge, que eu trabalho lá. Tu trabalhas aqui, Frodo? Sabes quem está aqui, meu? O Zé Rui, meu. Oh bem, eu não posso! Eu apresentou-nos, estás a ver? Pá, e foi aí que também estava lá o El. E foi aí que, para mim, que acho que nos trouxe bem aquele interesse de pintar já os metros, porque eles já andavam ali e coisa. E depois nos Jardins Lógicos manda fazer a chave para abrir os alçapões lá o ferreiro e caraças, e essa chave abriu centenas de alçapões, meu, era a nossa chave, meu. Ok. Às vezes é até para dormir só. Um metro era bem quentinho. Há quem tenha a chave de casa, vocês tinham a chave do alçapão. Tanto que, olha, a gente íamos para as festas de drama lá na cidade universitária. Não, era para que é? Técnico. Na Alameda. Éramos para lá, íamos para lá beber. Olha, já deve estar na hora. Atravessávamos lá, abrir o alçapão. Íamos lá e depois íamos outra vez para a festa. Pintávamos e subíamos para a festa. Cheguei a levar pessoal que não pintava, só já bebas, o quê? Vou dali, também quero. Imagina naquela altura, tu estares ali, no jardim, aquele, estás a ver a Alameda, que tinha mesmo o alçapão mesmo assim no meio. Chegavas ali, abrias aquilo e entravas lá, o pessoal todo maluco, o que é isto? O pessoal entrava lá para baixo, uma escadaria, eu também vou. Bora! Aquilo era um bocado, bastava não fazeres muito barulho. E era um grande spot ali. Também havia outro spot ao pé do Extra, o famoso Extra. O do rato. O do rato também era grandes festas. Aquilo era só com uma colher. Isso. Era só abrir a chave com uma colherzinha cá fora. Aquilo não bastava não fazeres muito barulho. Aí aquilo era mesmo. E era lá horas. Só passado uns anos é que começaram, 2 anos, 3, da gente começar a falar aquilo. Uma coisa. É que começava a aparecer os segurança e nem, às vezes iam só lá espreitar e vazavam. Se não dissesses nada, eles também não diziam nada. Uma coisa engraçada do rato e da Alameda, nós nunca tagavamos a descer. Pois era. Nunca tagavamos a descer. Com essa consciência. Com essa consciência. Para não dar bandeira. Exato. E depois quando começaram a aparecer tags é que as portas começaram a ficar soldadas e começaram a tapar os alçapões, já não dá para abrir por fora, estás a ver? Nós acho que quando fazíamos isso, agora visto se calhar era ingênuo porque podíamos marcar o spot, mas acho que nós queríamos era manter aquilo. Mas se o tivessem feito, se calhar não tinham feito a quantidade de vezes que fizeram. Também, mas e o tempo ficava, acho que era mais o tempo que a gente conseguia lá. Como é que eles chegaram aqui? Nós não ficávamos lá indícios da hora. De como, não é? Claro, quem é que sabia na altura que se entrava pelas saídas de emergência? Quem é que sabia disso? Na altura. Devem vir só os chefes inteligentemente só os chefes inteligentemente desativos. Só o pessoal SKs e o pessoal também os KPSEs e coisa também. Ok. Esse pessoal aí, os 3Ds também, o time e isso. Para Report, deixar aquele abraço ao Tape, aí o mestre do engano e do disfarce, essa cassete pirata. Dizer que é uma honra para mim, estes anos todos que já partilhámos tanta coisa, e que venham muitos mais. Estamos juntos.
já estavam, ele também morava lá ao pé, lá na pontinha, também tinha ali o Então, spot deles. e o Fertags também. O Fertags é que é o... Quando apareceu foi a nossa linha, né? Não tínhamos nenhuma. Quando apareceu foi a nossa linha, né? Não tínhamos nenhuma. Tínhamos que guardar com aquilo, tínhamos que espalhar bluffs, a dizer que aquilo era pedido. Volta ao quadro. Explica melhor essa Tínhamos parte. que fugir e o caralho, e a moto 4, houve situações que apareceu, mas não era só correr, não é? Quando na realidade vocês estavam lá quanto tempo? Na altura também Sei lá, não punham já estávamos lá seguranças. horas seguidas. Pois. E não punham seguranças também A como, fazer. com mais pedalada. Depois só passado uns anos, e já 2000 e tais, 2010, começaram a pôr assim gajos com mais pedalada, né? Para correrem atrás. Havia um velhote, coitado. Sim, eu acho que também nessa Faziam altura era aqueles- tão novato, era a sensibilidade dos seguranças para o grafite era quase nula, até mesmo das companhias era tão inocente Mas- para todo o lado que acho que Mas a Fertags até foi das primeiras a ter um sistema. Eles cagavam um bocado para. Os primeiros comboios giravam. Estás a ver? Mesmo assim do yard e giravam. Mas depois começaram a fazer o sistema lá de fora. Que era o quê? não Está circula. pintado, não circula. Encosta. Tu nunca vias a tua peça. Se não tivesses aquela fotografia, como o Metro de Lisboa também faz isso. Uhum. Não é? Nunca vias. O Metro de Lisboa ainda às vezes se fores para uma estação mesmo a última ainda és capaz de o apanhar. Agora ali o Tagus nem isso. É logo. Encostava. Gostava logo. Ok. Sim, era difícil pôr um Fertags a circular. Ok. Sempre foi. Mas sim, dá. E Dá uma sempre, ainda dá. história. Ainda hoje em dia dá. Uma história, e se calhar já com Fertags à mistura, digo eu, não sei, que realmente mostre o que às vezes acontece, não é? Que a pessoa não se apercebe, e as dificuldades que possam ter encontrado, alguma coisa que tenha marcado assim de especial nessas missões de Fertags. Era, ao princípio a gente despendeu muito tempo, dormíamos lá no meio da mata com cartões e porque estávamos sempre com aquilo era novo que eles queriam segurar aquilo. Então aos poucos e poucos fomos infiltrando e entrando lá dentro e mas aqui não se passa aqui nada. Vocês ficavam lá Já está habituado horas e horas às missões de só para Lisboa. perceber Estávamos como habituados a missões de Lisboa assim com um bocadinho mais de atividade, tinhas que estar à espera, mais, e ali não aconteceu nada. ver As controle e primeiras, tudo. até porque, claro, depois começou a ter mais. Começaram a ter mais atividade, já não podias ir assim, claro. Ok. Os primeiros. Hoje em dia, se soubesse, tinha feito Hall of Fames naquilo, não é? Pô, vocês é que ficávamos muitas horas ali, né? E Apenas há bocadinho umas 2 horas. estávamos a falar, enquanto não estávamos a gravar, de algo como uma bomba de gasolina. Então, porque nós às vezes íamos às bombas de gasolina pedir cartões mesmo. Uma vez foi por causa de um Fertags que ia circular, então nós íamos a pé para o yard de Fertags, se vocês terem noção. Andávamos quilómetros para ir para o yard, voltar para trás, então o comboio vai passar por aqui a ver ali uma bomba do BP e nós íamos pedir cartões para dormir debaixo da ponte, que era para depois tirarmos as fotos. E ele a passar. Chegámos a ter também a máquina, né? Vídeo 8 para filmar e nós às vezes íamos lá às bombas de gasolina pedir cartões. Para terem o colchão. Nós éramos muito atrevidos. Pá, lembras-te daquela história? Já agora uma história acho que é engraçada. A chover muito lá no buraco, fomos pedir sacos de plástico
Queres contar essa história? Qual? Ou do vestidos de sacolagem do porque os cleaners limpavam os coisas e depois deixavam lá os sacos. Ok. Então a gente, para iludir, chegávamos lá, vestíamos os sacos que estavam lá, tipo, arranjávamos sacos pretos e metíamos ao lado dos sacos de lixo. Para dar o backjump. Não precisávamos estar escondidos sem lado nenhum. Nunca houve um caminhão que chegou lá e tipo apanhou o saco. Arbusto assim. Os arbustos são grandes. Parece a mesma desenho animado. Não, antigamente éramos bem engraçados, meu. Criativos também. Eu acho que ele é muito tontinho, o gajo está sempre assim, então vinha-se com a carinha e a gente ligava, bora lá. E não foi tão pintavas. Que engraçado. Bons velhos tempos, recordar essas alturas, não é? Há muitas, pá. Ficávamos aqui muitas horas a falar sobre essa história. Às vezes um gajo vem, começa a lembrar de outros. Tipo, olha, Força? Ali na Baixa Chiado, durante o dia que entramos lá e depois o Jó foi à estação. O metro começou a pintar dentro do túnel, a gente escondidos. E então o Jó, o Clear, começa a correr. Vai direto à estação, agarra só a segurança. Onde é que é o aeroporto, caralho? Quero ir para o aeroporto. Tipo, o que é que vocês estão aqui a fazer dentro da linha? Estamos a procurar o seu aeroporto. Estamos a vir a pé, desde a Baixa Chiado, a pé, e para pintar aquele dia. Que era para ver se conseguíamos pôr aquilo a girar, mas não. Então ficava lá o dia inteiro. O Jó também tinha grandes maluquices assim, e o Clear também. Nós éramos assim um bocado atrevidos. E depois a maior parte das vezes nem tínhamos fotografia nem nada, era só mesmo pela cena. E agora, ok, estamos aqui e não vamos pintar. Vamos pintar, vamos, então não vamos. Caga para a foto, não é? Vamos pintar, meu. Claro. Agora ligam para os spotters, né? Legítima defesa, cereja preta, vem cá. Tem quem veja e não veja, tem quem veja com inveja, tem quem veja e sacanha, pensa no que ganha. Tem quem me escute e apanha, tem quem me escute em crioulo. Fumei cabeça lolo, eu e a Lola foi golo. Lola nunca dispara, Lola dá-te mais power, Lola deixa pra morena. A loira volta sempre, ela só curte disso, ela prefere um marginal. Há aqui uma pergunta que trouxe preparada, não por mim, mas pelo Fire. Fire. Se admira muito e deixa aqui uma pergunta. A pergunta dele é assim: grefe de rua, fame ou treino-se? E quem é o verdadeiro writer? Para mim é tudo. Eu na realidade nunca tive muita paciência. Faço alguns, mas nunca tive muita paciência. Até as peças faço de bom saem melhor. Não sei, sai uma cena mais fluida. Fica ali muito, parece que fica muito limitado. Mas prefiro, eu gosto de tudo. Prefiro bom, mas eu acho que um gajo fazendo tudo é que um gajo fica satisfeito. Ok. Então, e ele diz... quem é o... Nem é quem é o verdadeiro writer, ele pergunta mesmo quem é o writer verdadeiro? O writer verdadeiro? Eu acho que é aquele que tem o... está ativo, não é? Claro. Que faz tudo um pouco. E tem um style que se identifica com ele. Não é? O style no lettering é que faz a diferença entre todos, não é? Uhum. Seja nacional, internacional. Não é? Ok. E identificas alguém? Como? Se há algum nome que para ti seja internacional ou internacional? Para mim são todos têm, cada um tem o seu feitio até, também faz parte da característica de ser um bom writer. Ok. Até gajos com mau feitio pintam bem. Acho que isso foi uma indireta. Para ouvir. Robi, tu
Robin não tem mal feito. Ok. Utilizas redes sociais? Mais no meu trabalho, mas como grafite tenho uma página só mesmo para usar como portfólio, até tenho aquele privado, para ter as fotografias gravadas. Um dia que perco as fotografias mesmo, os meus álbuns, sempre tenho ali alguma coisa. Não tenho lá nem metade, mas tenho algumas coisas que gosto lá publicadas. Mas mais para isso. Ok. E vantagens e desvantagens hoje em dia nessas redes sociais? Tem várias vantagens. Tu tens o caso dos supporters, não é? Hoje em dia eu vou dar um panel, se não for daqueles que guardam low, posso ficar em casa, não é? Há de aparecer alguém que viu e tirou uma fotografia, não é? Pois, porque realmente antigamente a missão fazia parte, era o pintar e ficar até às 6 da manhã, não é? Hoje em dia acho que é mais fácil. E ias ao sítio ver a novidade, hoje é não é? mais fácil porque ainda nem chegaste a casa e se calhar já tens uma foto. E também a gente queria vê-los a girar, não é? Queríamos ver, porque depois a gente já vinhamos para este lado, já não íamos para Lisboa estar às vezes víamos, bora lá, vamos lá ver os comboios e coisa. Íamos a ver ali para Campo Lido ou não sei o quê, ou para Benfica, a ver eles a passar quem é que andava aí a pintar, ok? Ok. Estava-me a lembrar que falámos de cruz, falámos do passado, falámos também um pouco, não é, do futuro e do presente, mas não falámos de DBK. Não é verdade, Não falamos os da nossos DBK. compatriotas. Queres desenvolver? Os DBK agora neste momento estão um bocado separados, uns estão fora, outros estão por ali. A gente junta-se de vez em quando, dá umas peças de cru, mas... E essa cru foi uma cru que vem posterior a CIA. Sim. E como é? Não, veio posterior, quer dizer, veio posterior a CIA, mas eles fizeram o cru deles, eu não sou o fundador. Okay. Já vim bem depois, em 2000 e tais. Já. Okay. Então essa cru, quem é que começa? Porque eu tinha familiares no Algarve e a maior parte do pessoal era do Algarve, então, e pintava com eles frequentemente, ficámos como o chapter aqui em cima. Eu, o Risco, representavam. Okay. Depois este o aqui. Também. Okay. Tu, Risco, o presidente. Okay. Era o presidente da República. Fraude. O Fraude. Eu fui depois. O Fraude foi num dia que eu já não pintava há muito tempo, então vamos a pintar e depois. A partir daí. Porque também temos que ver que eu fui GVS, que também acho que aqui o Já foi. Não sei se queria falar sobre isso, mas eu também cheguei a ser GVS, que também era o Risco e o Forceiro, por sua vez e estavam o Arqui. o DBK e a Arqui também. Então depois o Chia estavam também, o Clear deixou de pintar, então eu comecei a pintar outra vez, novamente com o tape, mas já parecia que não fazia muito sentido estarmos a dar CIA, porque também pintávamos muito com o Risco, então havia ali, então lá eu juntei-me depois a eles a DBK, assim. Okay. E isso, estamos a falar em que altura? 2004, 2003? Não sei. Pá, aí uma coisa assim. Isso, eu por acaso datas não... Posso ser que vieram depois ou vieram antes. Mas acho que era por aí. Sim. E também foi há pouco tempo que estou a passar, não é? Na segunda circular, e umas chapas completamente novas que tinham sido postas lá e de repente, pum, uma cena tipo gigante. Nossa, peça, não é? A fraude, amarelo e vermelho. Amarelo Pikachu. Amarelo e vermelho. E explodiu. A gente foi de borrifador, que aquilo tem canelado, com um borrifador daqueles de desregar jardim e de vassoura, que aquela vassoura. Estás a perceber? Para meter. Estar a gastar ali spray. O spray está caro agora. Arrebentou aquela merda, fiquei assim tudo pintado mesmo. Fazia o Pikachu. E chamava, aí quando era o Pikachu do. Muito bom. Pá, assim. Há muitas histórias, já há histórias que até tenho vergonha. E achas que ficou alguma por contar? Ficou muitas, mas há muitas outras que não.
Muitas pessoas. É isso. Vamos deixar para a frente. Engloba muitas pessoas. Outro episódio pessoas. novamente. Acredito que sim. Missões, muitas. Para terminar, como é que vês o Gref hoje em dia? Houve ali uma altura, estava um bocado. Ele agora está. Eu acho que está. Não sei. Parece-me que está um bocado parado. Mesmo os styles e tudo, não sei, não parece nada. Ou um gajo já está tão. Vem tanta informação na net ou coisa, já não há assim pessoas que, mesmo chavais novos que apareçam e que nos surpreendam, a não ser pela quantidade. Estás a ver? Eu gosto de quantidade, mas que tenham qualquer coisinha, estás a ver? Eu acho que também a situação disso é porque os spots continuam a ser os mesmos. E já não há já não anda aquele sítio. Agora limpo e vai aparecer outro. Porque eu acho que antigamente quando nós pintávamos havia aquele. Durava, isso sim. Aquele spot, o primeiro que pintou ali, e acho que fazia muito mais impacto. Atingiu aquilo. Pronto, eu também concordo com ele, acho que há mais. Às vezes, de vez em quando há aí. Altos e baixos e por quantidade aparecem assim, tal. E dou-lhes o mérito, quem faz assim. Mas acho que o pessoal está. Parece que ficou estagnado. Eu falo para mim também, fiquei ali um bocado. Mas acho que o pessoal ficou um bocado estagnado. Mesmo os estilos. O pessoal que vem novo não mostra assim tipo os estilos que ficas mesmo. Aí foda-se, pode aparecer um ou outro. Mas não sei. Estou à espera que me surpreenda. Ok, percebo o que dizes. Mesmo a nível de tudo, bom, feio, ainda há um ou outro, mas assim, bom, não vejo. Então, acho que o pessoal novo está um bocado agarrado às cenas antigas, não é? Aqueles styles. É difícil também né? Porque já foi tudo inventado. Pois, olha, se calhar as expectativas, acredito que venha algo novo. As expectativas é muito difícil de... Que é cíclico. E há coisas completamente a gente também teve a sorte disso, feitas, não é? Por isso é que, o tape, ou não sei o pro, não sei o quê, e aquele old school, aquelas referências. Porque também não havia nada, não é? Se calhar se eles tivessem aparecido também eles eram as referências. Não é? Aqueles estados que tu se calhar olhas hoje em dia e que dizes não te chama nada, se ele tivesse aparecido noutra altura ficavas, ei, não, aquele gajo é que era o... Percebo, não é? Por isso o mérito acho que é mais só por isso, porque o resto sou mais um writer. Ok, e pegando nisso, quem é que gostavas de ver então aqui entrevistado? Aqui ou noutro sítio? Olha, tinha dois. Tipo sunset na margem, hip hop minha imagem, bom rap garagem, recordar THC, sunrise na margem, bambino minha imagem, fuma de garagem, vacinação THC. Marcos Garvey, me assina gravei. Fugi da morte, fugir à lei. Comi, não paguei. Sou preto na barriga do rei. Humilde roubei. No rap, férias nunca tirei. Só me dediquei. Presta atenção, quem esconde é cagão. Quem foge é ladrão. Tem mano federado, pago. Camelo no sul. Hermano, tô na maratona. Aqui na margem sul. Já falámos deles aqui. O Exas e o Fire. Ok. Dois. O Exas e o Fire. Eu tenho outros nomes, mas esses não apareciam aí. Ícones aqui do grafite, que espalharam muito lá fora. Olha, por exemplo, tens o Find, tens assim pessoal que se mexeu muito, que na altura não havia assim grandes coisas. Percebo, é. E lá chegaremos, sem dúvida. O Find é uma pessoa que está na calha, mas o nosso... Olha o Carolas também. Sim, claro. É na malha. Sim, claro. Carolas. Por exemplo, o The Railers é um dos melhores filmes de greve. Para mim. Para mim veio dos melhores mesmo. Ainda hoje em dia, com grandes câmaras aqui da Tuga, não se vê assim muitos. Sim. Ele, não é? E o Wesley. O tape é um elemento fundamental aí na história do greve na Tuga, né? E se não me falha a memória, deve ter sido aí dos primeiros da margem sul
a desbravar aí novos spots aí do metro, né? Na altura que nós andávamos aí no ano 2000, fim dos 90, início dos anos 2000, o Tape trouxe aí o crew dele, que era os Cia Crew, né? Que era o Clear, Fraud e companhia. E andavam aí a fazer spots também, mano, e andaram a estrear spots também como a gente. Pá, é um elemento fundamental, Tape, Cia Crew, velha guarda, props, mano. Boa. Fechamos? É isso? Sim. Alguma mensagem final? Continuem a pintar, apareçam. Por aí. Valeu, mano. Obrigado, mano. Mais uma vez. Também obrigado. Obrigado. Por tudo, meu. Sem dúvida. Estamos aí. Até à próxima, pessoal. Mais 25 anos. Juntos, caralho. E o Robi, também vais durar mais 25. Deves durar. Minha mão me chamou Drabão. Tem quem curta meter sudoku. Meu campo é outro. Marginal alado, boda tá trancado. Flow com precisão sem precisar mandar recado. É tipo marginal alado, boda tá trancado. Flow com precisão sem precisar mandar recado. É tipo sunset na margem. Hip hop minha imagem, meu rap garagem. Recordar THC, sunrise na margem. Bambino minha imagem, fumar de garagem. Vacinação THC, emancipação.